Fala aí pessoal, vou estar aqui hoje fazendo um conteúdo um pouco diferente no canal. Faz um tempo que eu não posto nada e eu vou estar migrando um pouco o conteúdo. Tô a fim de falar aqui também no canal sobre um pouco de periféricos, setup, computadores e coisas afins. Eu tô falando um pouco baixo porque já são 1h11 da manhã, tá madrugada. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que é o meu setup e como que eu divido as coisas, já que, como tá no título, o setup híbrido, eu uso este computador, um notebook da Acer Nitro, que é este daqui, que eu vou estar falando um pouco mais dele daqui a pouco. Porém, no primeiro momento, eu vou estar falando para vocês a respeito do meu setup principal, que é este daqui com esse computador. Ele é um kitzinho que eu já tenho um certo tempo, porém ele me serve até hoje. Eu tenho ele há cerca de 3 anos, se não me engano, eu montei esse computador em dezembro de 2022. E ele é um kitzinho com 16 GB de RAM, 1,5 TB de SSD, perdão, 1 TB de SSD do tipo SATA e 500 GB de HD. Aqui eu uso um microfone da Finfine, que é um microfone que não é meu, eu pego emprestado. Eu uso mouse da Forttrack, que é este daqui, Forttrack DPI 7200. Isso pra mim não faz diferença, porque eu uso só para fins de escritório, jogo muito pouco. Eu uso este teclado aqui, que é um K96, que é um bem comum e famosinho da AliExpress. E como monitor, eu utilizo esses dois aqui, olha, que é um Samsung, uma TV monitor antigona. Já faz um bom tempo que eu tenho ela. Eu ganhei ela usada. Aqui tem um monitor da OC de 75 Hz da escritório. Porém eu também uso ele para jogar e fazer coisas como trabalho, renderização 3D de arquitetura, entre outras coisas. E eu vou estar entrando aqui, olha, para ver as especificações desse computador. Ele anda um pouco lento, eu vou ter que estar formatada e até fazer uma limpeza, já que nesse período eu nunca limpei. Eu acredito que dá de ver ali, olha, a sujeira. Vou até tirar aqui, olha, para mostrar melhor. Que eu vou estar limpando esse computador. Aí, se esse vídeo bater 1000 views, eu posso estar gravando esse processo. Porém, só vou estar fazendo uma limpeza básica, não vou estar mexendo, porque quem procura acha, né? Então eu tenho medo de mexer e acabar dando algum problema nas memórias RAM, que é o que tá caro, olha. Ali acho que dá pra ver um pouco melhor, que tá sujo dentro desse cooler. E vou estar mostrando um pouquinho melhor pro computador. Aqui, olha, deixa eu abrir. Ele é um kitzinho, como já falei. Esse cooler é um cooler que eu comprei na AliExpress, não vou saber a especificação, porém ele me serve, acho que ele é bem parrudo até pro tanto que eu uso. É um kitzinho, um processadorzinho que eu vou estar olhando aqui. E é este kit aqui, olha. Que se eu não me engano também ele é bem famosinho, bem comum dentro dos kitzinhos. Tem uma placa de vídeo de 4 GB, que é a NVIDIA GeForce GTX 960. Que é essa daqui. Essa daqui eu acabei ganhando usada. Eu ganhei do meu irmão. Foi assim que eu pude montar o PC lá atrás. E eu também ganhei a fonte. Aí eu acabei comprando depois o gabinete. Ele veio com. Eu tinha conseguido um gabinete velho, só que ele tava me dando problema. E eu acabei comprando com o tempo esse daqui, que é um. Não sei a marca. Porém ele foi baratinho, foi 150 pila. O kitzinho na época foi 500 reais. Eu não tenho nenhuma fã. Só tenho essa fã que vem no gabinete. Porém nunca tive problema com temperatura. Não, pelo menos não que eu tenha descoberto. E aqui a placa de vídeo, que eu já mencionei. GeForce GTX 960. E a plaquinha, esse PC nunca me deu problema. Eu tô com ele há 3 anos e não pretendo mexer nele. O que eu queria fazer? Eu queria, por enquanto, só colocar um SSD nesse computador, porque ele tem um SSD SATA e um HD mecânico. Porém, eu queria colocar o sistema do operacional num SSD NVMe. Porém, como tá caro, eu vou acabar não colocando, nem vale a pena. Então eu vou estar fazendo essa limpeza e espero que já com isso eu já dê uma melhorada.
eu uso esse monitor da Samsung, que é uma TV monitor, esse da OAC, e quando eu quero jogar alguma coisa deitado, ou ver algum filme, eu uso essa televisão aqui, que eu só troco o HDMI ali atrás do computador, e deito aqui na cama, e vejo um filme do quarto. Esse computador serve tanto para renderização, vou estar mostrando aqui para vocês alguns projetos que eu fiz nesse computador, que são mais tranquilos. Na verdade, ele funciona tanto para o V-Ray quanto para o Escape, para quem utiliza. Claro que dependendo do rendimento, ele não vai trabalhar tão bem. Porém aqui, olha, tem algumas imagens que eu fiz nesse computador, aqui ó, ele está bem lento. Porém, mesmo assim ele consegue servir para esse tipo de tarefa. Como tem aqui, olha, trabalho em 3D. Aí se quem tiver interesse em estar fazendo do modelagem 3D, pode estar falando comigo, deixa um comentário aí. E temos aqui a cereja do bolo desse meu setup, que é o meu notebook da Acer, que é este Acer Nitro. Vou estar puxando isso aqui pro lado para estar mostrando para vocês, que é este notebook aqui. Ele tem uma 4050 de 6 GB, 32 GB de RAM e um AMD de processador da série 7000, um Ryzen. E aqui, olha, eu tenho uma memória RAM de 32 GB, AMD Ryzen 7735 e uma placa de vídeo de 6 GB. O armazenamento dele não é muito grande, são apenas 500 GB. Também queria expandir ele com outro SSD NVMe, porém, como tá caro, não vou estar trocando. No período, eu comprei esse aqui em dezembro, no Natal. Ele tava no Pix R$5, porém como eu não tinha como pagar à vista, eu acabei pagando 5.700, que eu ainda paguei um pouquinho de juros, porque eu fiz em 12 vezes, e em 10 vezes tinha um pouquinho, era mais barato. E se a gente vir aqui no Mercado Livre, botar esse mesmo computador, esse Nitro, 32 GB de RAM, hoje ele tá R$8.000 aqui. Então eu poupei uma grana absurda, poupei R$3.000 aqui de economia, mesmo pagando juros. Então foi uma economia absurda. É um PC de R$9.000, vamos dizer. Meu controlezinho da GameSir, custo-benefício baratinho, mas me atende legal. Como esse mouse, esse teclado é pilha, eu uso pilhas recarregáveis da Shopee para compartilhar documento entre esses dois computadores. Como eu uso esse aqui mais para trabalhar fora de casa, esse aqui eu utilizo muito mais em casa, que é um pouco contraditório, tanto para jogar também, que eu acabo utilizando esse às vezes em jogos mais leves, e esse aqui mais para jogos mais pesados, como Hogwarts Legacy e Clair Obscur. Eu utilizo para compartilhar documento e arquivo entre os dois computadores esse HD, que ele me salva bastante. Ele é um SSD antigo que eu tinha, eu comprei essa casezinha na Shopee e transformei no HD externo. Ele me atende super bem. Já deu alguns problemas porque eu estava usando ele como se fosse praticamente um SSD ligado no computador, ou seja, eu abri um arquivo ligado nele e ficava utilizando como se fosse do próprio PC. Aí acabou me dando um problema e eu parei de utilizar assim. Aqui eu tenho esse suporte para usar o notebook em casa, para jogar. Fora de casa no trabalho eu não utilizo, porque eu não carrego ele. Poderia carregar, porém acabo não carregando. Para fone de ouvido, eu utilizo esse fonezinho Bluetooth, que carrega para tudo que é canto. E como controle para jogar, eu utilizo esse GameSir aqui, que foi R$70, porém eu comprei na AliExpress, com taxa foi R$100. E ele me atende super bem, gostei bastante. Ele é simplesinho, basicão, porém é ótimo, não tem muito o que reclamar. E se gostarem, posso também estar fazendo um unbox dele, que eu tenho aí na caixa, e posso estar fazendo pra vocês. Posso fazer do notebook também, se quem tem interesse, e fazer um review. Porém, ele é muito bom. Vamos testar aqui, olha. Não sei se isso serve de referência, porém, abri um jogo aqui. O jogo tá tudo no Ultra aqui. E roda fluidinho. E sem dúvidas é um excelente computador. Tive sorte que eu comprei ele num período bom, foi até o que pesou na compra. Tanto que, em função da quantidade de memória RAM, né? E
era isso. É uma vibe um pouco diferente do propósito do canal, porém a ideia ainda é continuar falando de finanças e falando de investimentos como um todo e de coisas pessoais, como o próprio setup. Eu tô querendo trazer um pouco mais de conteúdo a respeito. Se gostarem, né? Faz um tempo que eu não posto. E se assistiu até aqui, eu agradeço. É nóis, por favor, deixa um like aí pra ajudar. Se inscreve no canal. E brigadão.